Paz de Deus, irmãos, e bem-vindo a esse canal. Meu nome é Raquel. Hoje eu tô aqui trabalhando pro Pai e eu vou entregar uma mensagem direto do coração de Cristo para vocês. E na verdade eu vou contar um relato de como eu tenho me tornado mais íntima de Deus a partir de Gênesis. E eu comecei a estudar Gênesis em outubro do ano passado. E a princípio, obviamente, eu sempre busco um relacionamento e intimidade cada vez mais com o Pai. Só que a princípio foi para eu entender melhor qual que era o plano original de Deus desde o começo, desde o princípio. Né? O que está escrito naquele papel com os planos de Deus que a humanidade deixou de lado, está lá empoeirado. E foi mais também para eu ser mais entregue àquilo que o Senhor predestinou para a mulher e para o homem. E a questão é que Gênesis não me trouxe só mais lucidez quanto a isso, mas também tem me ajudado muito no meu relacionamento com o Senhor Deus. Eu sempre fui muito literal com a minha comunicação com Deus, desde criança. Não sou uma pessoa que tem dificuldade em crer que, por exemplo, se eu falo para Jesus, se eu convido a Jesus, na verdade, para ele sentar aqui nessa cadeira, eu literalmente vou crer que ele está sentado aqui nessa cadeira. E isso me traz uma sensação, não. Eu me comunico melhor, sabe? Não sei se vocês já perceberam, a partir da minha saudação, na verdade, que eu congrego numa denominação que é muito doutrinada e para a glória de Deus. Mas a questão é que conforme o tempo foi passando, eu comecei a, vamos dizer assim, performar um pouco no íntimo com Deus. Eu comecei a seguir aquele padrão que a casa de oração que a gente tem na casa de oração, na verdade, e eu não estava percebendo, mas isso começou a me tirar um pouco da intimidade com Deus no secreto, no íntimo. Porque uma coisa é você estar lá junto com os irmãos, naquela comunhão, naquela organização, naquele padrão. Ok, tá ótimo. Mas outra coisa é você começar a se sentir um pouco pressionado para seguir esse padrão dentro de casa. Eu entendo toda a reverência e o temor quando a gente separa tudo, coloca o véu, coloca todas aquelas vestimentas, mas aquilo estava começando a me limitar no íntimo e no secreto, como eu disse. E de novo, eu não tô contra nada não, tá? Eu só tô falando como que Gênesis me ajudou a voltar lá pro plano original e a não me limitar a isso. E aí, eu comecei a pensar assim: não, depois do banho eu vou orar. Só que no banho eu senti uma vontade grande de falar com Deus ali mesmo. E eu pensei, mas o ideal é eu ir lá, colocar o véu, ajoelhar tudo direitinho. Sendo que eu nunca tive esse problema. Mas chegou um momento que eu tava com essa limitação aqui na minha cabeça, uma limitação que eu nunca tinha tido antes. E eu congrego nessa denominação há anos, mas eu comecei a ter essa limitação. E aí, tomando banho mesmo, me veio à mente, graças a Deus eu tenho uma facilidade de imaginar, e já que eu estava estudando Gênesis há algum tempo, eu comecei a pensar, imagina Adão e Eva lá, sei lá, na cachoeira, e o pai ia até o encontro deles, né? O Senhor caminhava com eles no jardim. E eles estavam ali, entendeu? Era era relacionamento nu, intimidade, espiritualidade, e Deus não tinha tabu, Deus não tem essa vergonha, até porque o Senhor Deus criou eles daquele jeito, entendeu? Sem roupas. A vergonha veio quando o homem caiu, né? A vergonha e o tabu passaram a ser ali do homem, mas não que Deus tivesse vergonha e tabu. Isso é uma coisa do ser humano, da carne caída. E aí, eu comecei a falar com Deus ali mesmo, novamente. Voltei para Gênesis, voltei pro meu literal, porque aquilo começou a me limitar, sabe? Eu falei assim, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. E o Senhor não, quando foi ao encontro deles, não procurou saber, vai se vestir primeiro. Não, o Senhor nunca falou isso. O Senhor nunca falou para Adão e Eva, vão se vestir primeiro. Eles que correram para se vestir, eles queriam se cobrir, estavam com vergonha. Ou seja, isso é uma coisa do homem. Assim como usos e costumes também é uma coisa do homem. E eu sempre soube separar isso. Mas chegou um momento que começou a invadir todo o meu jeito, o meu relacionamento com Deus. E eu comecei a me limitar por causa disso. Eu, Raquel, que tô
cansada de saber que Deus é imutável. Por um momento pensei que o olhar de Deus para Adão e Eva era diferente do olhar para mim, sendo que eu sou criação de Deus igual a Adão e Eva. A questão é que eles foram bem mais diretos e literal, obviamente. Até porque Deus é um Deus de longe, Deus de perto. Mas, como eu disse, eu sempre fui muito literal. E quando eu falo que Jesus está sentado aqui, eu creio que ele está sentado aqui. Mas naquele momento eu tava me colocando tão distante de Deus, eu tava querendo ser aceita por Deus pelas minhas vestimentas, por toda aquela coisa. E novamente dizendo, eu acho extremamente importante que haja temor, haja reverência, mas o temor e a reverência começa no seu coração, começa nos seus pensamentos, começa no seu espírito. Para você ir até lá e querer também estar totalmente reverente na forma até das vestimentas, tudo começa aqui dentro. Mas se bem que tem pessoas que tá lá de terninho, todo bonitinho, e o coração e os pensamentos não estão nada reverentes, eles não ligam. Mas a questão é que é super importante, obviamente, ter uma reverência também e temor nas suas vestimentas. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor, vendo a gente de roupa ou não vendo a gente de roupa, ele vê as duas coisas ao mesmo tempo. Que o Senhor não é limitado a nada, ele é todo poderoso, ele te vê por inteiro, ele vê seus órgãos lá dentro. A questão é que a reverência precisa começar no coração e nos pensamentos. Eu já repeti isso, nossa, várias vezes. Mas eu tava começando a me vestir pra orar. Não que eu orasse nua, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tava começando a fazer toda aquela coisa com medo do Senhor não me ouvir, sabe? Se eu orasse de outro jeito, ou com medo de não estar sendo reverente o suficiente. Sendo que não importa o que quer que eu faça, nunca vai ser suficiente. Até porque o que leva minha oração até os céus é a graça, porque eu não merecia que o Senhor ouvisse nem as orações. Não tem nada que eu fizesse que eu pudesse adquirir a graça. Tudo isso foi por causa da morte de Cristo Jesus lá naquela cruz e da ressurreição dele. Mas por um momento eu fiquei extremamente limitada e esqueci dessa verdade. Então, a partir do momento que eu voltei a olhar para Gênesis, eu me libertei dessa limitação. E, gente, era uma limitação tão boba, mas que eu estava presa. Se não me engano, eu fiquei uma semana presa com isso, entendeu? Até porque eu confesso que foi um deslize meu em sempre querer, eu sempre estou buscando mais santidade. Mas a questão é quando isso acaba fugindo um pouco da linha, sabe? Da rota. É quando a gente acaba levando mais pro lado religioso do que pro lado do relacionamento, da convivência ali com seu pai, com seu criador. Sempre. E antes do protocolo vem o relacionamento, né? Acho que eu já falei isso nos minutos atrás, já nem lembro mais o que eu falei nos minutos atrás. E esse é o meu relato para vocês de como eu tenho me tornado mais íntima com Deus. Quando eu olho para Adão e Eva, eu penso como era a conversa deles com Deus, sabe? Como que era a intimidade, como que era o nível de aproximação. E, obviamente, qual era o plano original do Senhor? Qual é o plano original do Senhor até nos dias de hoje, que foi esquecido, que muita gente não para nem para pensar? E, e quando pensa, tem até medo de viver, né? Porque é uma entrega e confiar que Deus vai sustentar esse chamado que tem para nossas vidas. Mas esse foi o vídeo de hoje, um breve relato, parece bobo, mas convido você também a pensar como está seu relacionamento com Deus, o quão literal ou quão performático está. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada e Deus abençoe. Eu espero que o Espírito Santo tenha edificado vocês através desse vídeo. Se edificou, se você gostou, deixe o seu like, comenta e se inscreva no canal. E muito obrigada. Beijinhos e Deus abençoe.